Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Bíblia E hoje, minha gente, vamos continuar a nossa leitura do livro de Isaías, o profeta Isaías, tá? Hoje vai ser o dia que a gente vai ler Isaías 50, 51, 52 e 53 e no final vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então fica com a gente até o final e abra sua Bíblia aí em Isaías 50. O pecado de Israel e a obediência do servo. Assim diz o Senhor: onde está a certidão de divórcio da mãe de vocês, com a qual eu a mandei embora? A qual dos meus credores eu os vendi? Por causa dos seus pecados, vocês foram vendidos. Por causa das transgressões de vocês, a sua mãe foi mandada embora. Quando eu vim, por que não encontrei ninguém? Quando chamei, por que ninguém respondeu? Será que o meu braço é curto demais que não possa resgatar? Será que me falta força para redimir? Eu seco o mar com uma simples repreensão e transformo rios em deserto. Os seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. Visto de trevas os céus e faço do pano de saco a sua coberta. O soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o cansado. Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde. Eu não me afastei. Ofereci as costas àqueles que me batiam, e o rosto àqueles que me arrancavam a barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes, porque o soberano Senhor me ajuda. Não serei humilhado. Por isso eu me opus firme como uma dura rocha, e sei que não ficarei decepcionado. Aquele que defende o meu nome está perto. Quem poderá trazer acusações contra mim? Compareçamos juntos. Quem é o meu acusador? Que ele me enfrente. É o soberano Senhor que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa, as traças os consumirão. Quem entre vocês teme ao Senhor e obedece à palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie no seu Deus. Agora, porém, todos vocês que acendem fogo e se equipam com tochas acesas, vão, andem à luz do seu próprio fogo e das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados. Isaías 51. A salvação eterna para Sião. Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha, da qual foram cortados, e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu abençoei e o tornei muitos. Com certeza o Senhor consolará a Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. Escutem-me, povo meu, ouça-me, nação minha. A lei sairá de mim. Minha justiça se tornará uma luz para as nações. Minha retidão logo virá. Minha salvação está a caminho. E meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. Ouçam-me, vocês que sabem o que é direito, vocês
povo que tenha a minha lei no coração. Não temam a censura de homens, nem fiquem aterrorizados com seus insultos, pois a traça os comerá como uma roupa, o verme os devorará como a lã, mas a minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste de força o teu braço, ó Senhor. Acorda como em dias passados, como em gerações de outrora. Não foste tu que despedaçaste o monstro dos mares, que transpassaste aquela serpente aquática? Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, que fizeste uma estrada nas profundezas do mar para que os redimidos pudessem atravessar? Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cântico, alegria eterna coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Eu mesmo, sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva, e para que esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente apavorado por causa da ira do opressor, que está inclinado a destruir? Pois onde está a ira do opressor? Os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade. Não morrerão em sua masmorra, nem terão falta de pão, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar para que suas ondas rujam. Senhor dos exércitos é o meu nome. Pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra e que digo a Sião: você é o meu povo. O cálice da ira do Senhor. Desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota da taça que faz os homens cambalearem. De todos os filhos que ela teve, não houve nenhum para guiá-la. De todos os filhos que criou, não houve nenhum para tomá-la pela mão. Quem poderá consolá-la dessas duas desgraças que a atingiram? Ruína e destruição, fome e espada. Quem poderá consolá-la? Seus filhos desmaiaram. Eles jazem no início de cada rua, como antílope pego numa rede. Estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. Portanto, ouça isto, você aflita, embriagada, mas não com vinho. Assim diz o seu soberano, o Senhor, o seu Deus que defende o seu povo. Veja que eu tirei da sua mão o cálice que faz cambalear. Dele, do cálice da minha ira, você nunca mais beberá. Eu o porei nas mãos dos seus atormentadores, que lhes disseram: caia prostrada, para que andemos sobre você. E você fez as suas costas como chão, como uma rua para nela a gente andar. Isaías 52. Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, vista as suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não voltarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira, levante-se e sente-se no trono, ó Jerusalém. Livre-se das correntes do seu pescoço, ó cativa filha de Sião. Pois assim diz o Senhor: vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro serão resgatados. Pois assim diz o soberano Senhor: no início, o meu povo desceu para morar no Egito. Ultimamente, a Assíria o tem oprimido. Agora, o que tenho aqui? Declara o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada, e aqueles que o dominam zombam, declara o Senhor. Constantemente, o dia inteiro, o meu nome é blasfemado,
Por isso, o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia, eles saberão que sou eu que o previ. Sim, sou eu. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Escutem, as suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com os seus próprios olhos. Irrompam em gritos de alegria, vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, ele resgatou Jerusalém. O Senhor desnudará o seu santo braço aos olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Afastem-se, afastem-se, saiam daqui, não toquem em coisas impuras. Saiam dela e sejam puros, vocês que transportam os utensílios do Senhor. Vocês, porém, não partirão apressadamente, não sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês. O Deus de Israel será a sua retaguarda. O sofrimento e a glória do servo do Senhor. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e grandemente exaltado. Como muitos ficaram pasmados diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Assim ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois verão aquilo que não lhes foi dito e compreenderão aquilo que não escutaram. Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu.
E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura um tanto intrigante, não? Exato. Começamos ali no capítulo 50, né? Falando sobre o servo, a esperança de Israel, né? E ali ele começa falando muito sobre um divórcio da mãe, né? Que até nos deixa questionando, né? Que ele fala assim: onde está a certidão de divórcio da mãe de vocês, com a qual eu mandei embora? A qual dos meus credores eu os vendi? Aqui ele quer dizer o quê? Essa mãe seria Israel. O pai seria, vamos dizer assim, Deus, né? E essa mãe, Israel, sendo ela a mandada embora, porque eles estavam acreditando muito que esse exílio teria sido conspirado, né? Comprado por alguém. Então eles não estavam indo para o exílio assim a favor de Deus, sabe? Era uma armação, sabe? E aqui Deus está Como se fosse algo fora do controle de Deus, né? isso, algo forjado, assim, sabe? E aqui Deus está colocando, né? Que não, que onde que tá esse divórcio, né? Quem que eu tava devendo que eu vendi vocês? Não é isso. E isso está acontecendo, né? Esse exílio está acontecendo por falta de intercessores, né? E por conta da transgressão que vocês fizeram contra mim. E até que ele coloca ali, ó, será que o meu braço é curto demais que eu não possa resgatar vocês? Tipo, vocês estão falando isso que eu estou vendendo vocês porque é para pagar alguma dívida e que eu estou me esquecendo de vocês? Vocês estão doidos, né? Você acha que o meu braço é curto demais para eu resgatar vocês? Eu posso te resgatar a qualquer momento, mas vocês precisam reconhecer essa transgressão que vocês fizeram, né? E ele até coloca ali, né? Eu seco o mar com uma simples repreensão e transformo rios em deserto. Os seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. Então é para mostrar assim, realmente qual é o poder de Deus. Tipo, gente, não é por um. Vocês não estão sendo expulsos por conta de uma outra pessoa, é por conta de vocês mesmos, está sob o meu controle. Eu estou fazendo isso com Israel, né? Não é fora do que eu estou dominando aqui, não. E até ele coloca depois falando sobre Deus, né, ter abrido os ouvidos do servo dele, né? Ele coloca assim, ó: o soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o cansado. Ele me acorda manhã após manhã. Desperta o meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Então era isso que Deus desejava também, né? Quando ele falava assim: vocês estão indo por conta da transgressão que vocês fizeram e por falta de intercessores, né? Os únicos intercessores foram os servos do Senhor, que eles precisavam abrir os ouvidos, né? E abrir os olhos para poder enxergar, né? E ele coloca até ali, né? Ofereci as costas àqueles que me batiam e o rosto àqueles que arrancavam a barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes. Então aqui está mostrando muito sobre isso, né? Sobre o que Israel estava passando, o que Israel estava pensando sobre o que estava passando e sobre esse servo, né, ser a esperança ali de Israel, né, porque era o único que estava assim com os ouvidos abertos para os ensinamentos do Senhor. E depois, a gente indo, né, pro capítulo 51, é legal sobre ele, o título, né, do capítulo 51 é A Salvação Eterna para Sião, né? E eu acho bem bacana que ele já começa aí falando sobre os descendentes de Israel, né? Ele falou assim, assim, só para a gente entender um pouquinho, de forma resumida, o capítulo 51, ele tá falando assim, gente, a salvação e o plano que eu tenho para Israel é eterna. Não é porque agora vocês estão indo para o exílio, né? Não é porque agora vocês estão sofrendo que eu estou abandonando vocês. É um momento de ira, né? É um momento realmente ali de peneirar, né? A gente teve alguma, não lembro agora falar certinho qual versículo foi, que ele falou assim, os ímpios, os israelitas ímpios, aqueles transgressores não voltarão a habitar Israel, né? Eles não vão voltar, eles vão, tipo, morrer lá no exílio, vão ficar lá no exílio. Então aqui quando ele fala sobre essa salvação eterna para Sião, ele já começa falando, tipo assim, eu não me esqueci de Israel. Não é porque eu estou irado que, tipo,
pronto, né? Tipo, acabou Israel para mim. Não, ele falou assim, eu lá no início, eu falei com Abraão e Sara, quando tipo eles eram só um, né? A gente tem que lembrar que tipo assim, Abraão teve um filho só com Sara, né? Tipo assim, Deus fala para Abraão, você será pai de multidões. Daí tipo, eu tenho um filho. Cadê a multidão, né? Tipo assim, só para vocês entenderem que Abraão não viveu, assim, para ver o que a descendência de Abraão virou, né? O que um filho dele foi virando, como que virou, né? Essa descendência toda. Mas aqui ele vem falando sobre isso. Ele fala, tipo assim, desde lá do começo, tipo, eu não escolhi, tipo, Israel agora. Eu escolhi lá em Abraão, né? Então ele vem falando sobre essa parte, e daí depois ali no versículo 4 ele fala numa fala ali um pouco já que, se você reparar bem, você entende assim, né? Que ele fala assim, escute-me, povo meu, ouça-me, nação minha, a lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações, minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho e meu braço trará justiça às nações. Aqui, gente, ele já está dando, né? Aqui, tipo assim, nem Isaías sabia o que ele estava falando aqui, né? Mas ele já estava querendo dizer sobre a vinda de Jesus Cristo. É, e a gente vai ver mais, né, pesado ali no 53. O 53 é todo falando sobre quem seria, né, esse servo, assim, né? É porque esse servo, ele tem várias possíveis interpretações de linguagem, né? Foi uma palavra aí com uso de uma linguagem figurativa, e realmente ele fala sobre esse servo, ser nós que obedecemos a Deus, ser a igreja de Deus, né? Ser ali aqueles que realmente não tinham abandonado, ser a nova Israel, mas também no 53 ele fala o servo sendo Jesus Cristo. E aqui ele dá só né, um toquinho aqui falando um pouquinho sobre isso também. E daí depois ele vem falando, né, sobre até ali no 9 ele fala, desperta, desperta, veste de força, né, o teu braço, ó Senhor, acorda como em dias passados. Aqui é tipo uma fala do povo de Israel, tipo assim, pedindo para Deus, né? É tipo, não nos deixe, não nos abandone. Tipo assim, o Senhor sempre cuidou da gente, né? Então, nos mostra ali, né? E daí até a gente vê no 12 ele falando ali uma resposta. Eu mesmo sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva? Então, tipo assim, é legal da gente entender, tipo assim, são conversas ali, gente, que rola entre a Israel, tipo assim, triste, preocupada, e Deus respondendo, tipo assim, a salvação de vocês é eterna. O plano que eu tenho para vocês é eterno, entendeu? Só, né, pra gente contextualizar, né? E depois a gente vai ali pro versículo 17, que ele começa falando sobre o cálice da ira do Senhor. E esse desperte já é diferente do desperte que a gente vê lá no versículo 9. Versículo 9 é o povo falando para Deus, tipo assim, por favor, Deus, desperte, olhe para a gente, né? Venha nos salvar. Já aqui é Deus falando para o povo, né? E aqui falando para o povo de Jerusalém. Então ele coloca aqui, desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém. E ele fala aqui que Jerusalém foi a última, né? Ele até coloca aqui, ó, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota. E ele vem falando sobre isso. E vocês vão ver que Jerusalém foi uma das últimas assim a ser conquistada, né? Então a gente já vai ver tipo assim, Israel do Norte sendo logo rapidamente exilado, depois muitas cidades em volta de Jerusalém, né, sendo exilados, e Jerusalém vai ser já uma das últimas. Mas aqui ele está falando sobre essa ira do Senhor com Jerusalém, né? Tipo, mais focado neles, que era tipo assim, aquele que, tipo, foi o último, mas que, tipo, Deus tentou, tentou e mesmo assim tomou o cálice da ira até a última gota, né? E aí depois a gente vai para o capítulo 52, né? Continuando esse finalzinho aí do 51 sobre essa ira de Deus está cessando, né? Ele começa também o 52 chamando, né, Sião para despertar. Nessa mesma linha aí que ele estava ali a partir do capítulo 17 do 51,
falando, né? Vista-se de força, né? Coloque sua roupa de esplendor, né? E até ele coloca ali no versículo 3, ele até coloca ali no versículo 3 que vocês foram vendidos por nada e sem dinheiro serão resgatados, né? Então aqui está mostrando muito como que Deus estava desejando como que Deus estava desejando assim que aquela nação, né, aquele povo se revestisse, né, de fé dele e que Deus iria resgatar. Deus não esqueceu deles. Deus estava ali para estar trazendo eles de volta, né? Tanto é que ele coloca ali no versículo 2: sacuda para longe a sua poeira, levante-se e sente-se no trono, ó Jerusalém. Livre-se das correntes do seu pescoço, ó cativa de Sião. E aí ele fala, né, que sem nada eles foram levados e sem nada eles serão resgatados. E até ele fala assim, olha, eu vejo, né, que o povo que levou vocês dominam vocês e zombam de vocês. E além do mais, blasfemam o meu nome constantemente o dia inteiro. Por isso, o meu povo conhecerá o meu nome. Então ali ele já está mostrando assim, olha, eu vou resgatar vocês, você vai voltar para o trono, esse povo que estão zombando de vocês vai tudo cair e todo mundo vai conhecer quem é Deus, vai conhecer o meu nome, né? E como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. E aí aqui ele já começa a dar uma entrada ali já para o servo, né? Que nem o Geis colocou ali. Esse servo tem várias conotações, né? Mas aqui dá a entender que é meio que Jesus Cristo, porque ele já vai dando a entrada para o capítulo 53, falando, né? Que as nações vão conhecer, né? Que os olhos estarão abertos, e esse que vai anunciar as boas novas vai proclamar a paz, as boas notícias, a salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina, escutem, as suas sentinelas erguem a voz. E aí ele continua, né? Trazendo ali as características desse servo, né? Que as pessoas vão ver que ele tem figuração humana, mas ele é irreconhecível como homem, né? Para ver também o tamanho da glória que será, porque até reis calarão a boca por causa dele, que ele finaliza ali no 52, né? Assim ele aspergirá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele, pois verão aquilo que não lhes foi dito e compreenderão aquilo que não escutaram. Então aqui eu gostei bastante também desse 52 por mostrar essa glória do Senhor, o Senhor relembrar o povo de quem ele é, assim como ele estava falando lá nos 50, né? Vocês não... Eu sou capaz de secar o mar, né? Como que vocês acham que eu não vou cuidar de vocês, né? Só que vocês precisam reconhecer as transgressões que vocês estão fazendo contra mim. E aí no 52 ele já pede, igual o Geis falou, né, para eles acordarem, para eles despertarem, se revestirem de forças, porque Deus vai resgatar eles. E daí, né, indo agora para o último, né, que a gente deu 53. E aqui, como, né, eu já dei uma palhinha lá, quando a gente estava explicando sobre o capítulo 51, ele fala totalmente o capítulo inteiro sobre Jesus Cristo. Então, até para fazer essa ligação com vocês, a gente vai ler ali o comecinho, ele fala assim: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E lá no 51, quando a gente leu lá no versículo 5, ele fala: minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, e meu braço trará justiça às nações. E aqui ele pergunta: e a quem foi revelado o braço do Senhor? E daí ele começa falando ali, né, isso que é muito bacana, gente, porque aqui tinha, eu acho que uns 500 anos antes da vinda de Jesus Cristo, e ele já revela, ele cresceu diante, né, do povo ali, e como a raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza, né? Jesus Cristo não era, nossa, um príncipe assim, quando andava todo Deus mundo... grego. Exatamente. Então ele ia falar, ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Não foi pela visão que Jesus Cristo atraiu as pessoas, né? Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento.
como alguém de quem os homens esconde o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Então a gente vê vários versículos, tá? Sendo citados lá no Novo Testamento. Inclusive, esse versículo aqui, 3, ele é citado em Marcos 9:12. Então, assim, quando vocês lerem, tipo, leiam com calma e prestando atenção em cada palavra. Quando ele fala ali, ó, no versículo 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Esse também é um versículo que vai estar lá em Mateus 26, Mateus 26, 67 e também em Atos 10, 43. Então, tipo assim, esse capítulo, tipo assim, muitos livros do Novo Testamento vão usar esse capítulo aqui, trazendo como referência, mostrando que aqui estava falando sobre Jesus Cristo. E é isso, gente. É isso que a gente tem para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha feito sentido, aprendido algumas coisas aqui com Isaías, visto, né, conforme a conduta, né, do povo de Israel, que só Deus desejava, né, eles reconhecerem as transgressões. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, Deus anseia que você reconheça teu pecado, mas não para você usar ele para se açoitar ou, nossa, vou me fechar aqui porque eu sou pecador. Não, mas que você reconheça e apresente para ele, só para ele, você não precisa apresentar para ninguém. Reconheça, né, isso e chame ele para modelar você, né? Ele anseia por isso, ele anseia por essa amizade íntima com você. Ele não quer ninguém perfeito, maravilhoso, não. Ele só quer que você reconheça ele sendo Deus na tua vida, né? Cristo sendo o único Senhor e Salvador para você. Então eu vejo assim que desde antes, né, Deus tem sempre esse mesmo desejo da gente ter ele como o único na nossa vida. Bom, espero que tenha feito sentido para ti. Amanhã a gente vai ler mais aí sobre Isaías, né? Nós vamos ler Isaías 54 a 58. Então já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e estar conosco amanhã. Bom, beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!